Vamos então, na palavra de Deus, livro de 1 Reis, o capítulo 3, nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 15. E eu quero falar com vocês hoje sobre a escolha de Salomão. Isso, a escolha de Salomão. É bem verdade que na vida nós fazemos muitas escolhas. Hoje mesmo nós fizemos a escolha. Hoje mesmo nós fizemos várias escolhas. Quando veio esse texto ao meu coração, à minha mente, e eu tenho certeza absoluta que foi pela direção do Espírito Santo de Deus, eu comecei a ler esse texto novamente. Já conhecia o texto, mas eu comecei a ler e reler. E chama muito a minha atenção. Eu acredito que deva chamar a tua atenção também, para algo que Deus colocou diante de Salomão. Deus pergunta para Salomão: o que você quer que eu te faça? Nós lemos aqui o texto e nós vemos que esse trecho, ele enfatiza que Deus, a qual nós lemos, aprovou Salomão como o sucessor de Davi. Tanto aprovou que, derramando sobre ele uma divinal bênção sobre Salomão, uma divinal bênção de sabedoria. Deus derrama essa divinal bênção de sabedoria para que Salomão pudesse então governar o reino efetivamente. Esse texto que nós lemos, nós vemos então, diante da pergunta de Deus a Salomão, nós vemos que Salomão, que o seu desejo era um desejo por sabedoria. Salomão pede esse desejo de sabedoria, porque Salomão quer sabedoria para julgar o povo, porque Salomão quer sabedoria para governar o povo. E a fama então de Salomão corre por todos os lados. O texto vai nos mostrar então que no verso 3, que Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi seu pai. Salomão amava a Deus, andando nos preceitos de Davi seu pai. Nesse contexto ele então ama a Deus. Ele observa então o seu pai, a fidelidade, a devoção, a dedicação. E Salomão então caminha, amando a Deus, vendo o quanto o seu pai amava a Deus. E às vezes a gente pensa que os nossos filhos não estão observando a nossa fidelidade a Deus. Às vezes nós caímos na ilusão achando que os nossos filhos não estão observando o meu amor por Deus. Nos enganamos, porque eles estão nos vendo, nos acompanhando. Toda a nossa vida cristã diante de Deus, eles estão nos vendo. Nós vemos então que Salomão, ele andava, prestava sacrifícios ainda nos altos e queimava incenso, porque ainda o templo de Deus não fora construído. E Salomão então vai até Gibeão para sacrificar. O texto diz que era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. E lá em Gibeão aparece o Senhor de noite em sonhos, e disse-lhe Deus para
Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. A pergunta que eu faço a nós hoje é: se o Senhor te fazer a mesma proposta, qual seria a tua escolha? O que você escolheria? O que você escolheria? Se o Senhor fizesse a mesma coisa que fez com Davi, com Salomão, qual seria a sua escolha? O verso 6 diz que Salomão então responde, e aí ele vai relacionar então a bondade de Deus, ele vai enaltecer a bondade de Deus, ele vai testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Olha comigo o verso 6: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade. Olha o testemunho de Salomão em relação ao pai, presta atenção nisso, grava isso. Andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora mais uma vez ele fala do seu pai, ele fala da fidelidade do seu pai, ele fala da justiça do seu pai, ele fala da retidão de coração do seu pai. E ele fala então que o Senhor manteve esta grande benevolência, ele deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então no verso 7 ele diz: agora pois, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, e no seu original, eu não tenho experiência, eu sou imaturo, estou chegando agora, eu não tenho experiência como meu pai Davi, eu não passo de uma criança. Eu me lembro de Josué, quando ele é chamado, Jeremias, quando é chamado, e dá essa palavra: eu não passo de uma criança. Jeremias também diz: eu sou inexperiente. No chamado de Deus na vida de Jeremias, eu sou inexperiente, eu não passo de uma criança. Como é que eu vou fazer? Nem da linhagem de sacerdote eu sou. Da mesma forma, Salomão se coloca como uma criança, como alguém inexperiente, que não tem experiência, que não sabe nem mesmo conduzir-se. Mas qual foi a pergunta de Deus? Pede-me o que queres que eu te dê. A gente sempre tem a mania de ficar falando além daquilo que Deus perguntou, né? A gente quer dar tanto, a gente sempre tem aquela mania de querer explicar tudo para Deus. Parece que Deus, como que se Deus não soubesse de nada, né? A gente tem essa mania. Está aqui o homem de Deus aqui, querendo explicar para Deus que Senhor, eu sou inexperiente, o Senhor me colocou, agora eu estou cuidando desse reinado, eu não passo de uma criança, o Senhor me fez assentar no lugar do meu pai Davi, um homem experiente que andava em retidão, fidelidade, justiça, num coração reto. Porém eu, Senhor, eu sou alguém inexperiente, não passo de uma criança. E ele continua no verso 8: o teu servo está no meio do teu povo, que elegesse, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Aí depois dele dar esse relatório todo, depois dele testemunhar do seu pai, da sua fidelidade, depois dele dar o relatório dele, quem ele é, achando que Deus não conhece, que não sabe, ele vai dizer agora: dá pois ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras sábias de Salomão, o texto diz que agradou a Deus, agradou o Senhor.
que essas palavras agradou ao Senhor, por Salomão ter pedido tal coisa. Quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos pensar bem o que nós vamos pedir a Deus, o que nós vamos falar com Deus. Deus vai dizer a Salomão: já que pediste esta coisa e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eu vou fazer o que você pediu. Eu vou dar para você o que você pediu. Essa oração de Salomão, falando com Deus, esse diálogo, agradou a Deus. Deus tem prazer de nos abençoar. Deus tem prazer de nos agraciar. Ele tem prazer. Por mais que Ele saiba do que eu e você precisamos, Ele quer saber da sua boca qual é a intenção do teu coração. É coração. O que vai no teu coração? Qual é o desejo do teu coração? O que deseja, o que almeja o teu coração? Ele vai no teu coração para que você fale e diga qual é a tua necessidade, porque a gente pode fazer muitas escolhas, e que não é uma necessidade, que não é aquilo que eu preciso. Eu posso fazer muitas escolhas, e que não são escolhas sábias. Como eu disse, nós fazemos muitas escolhas, mas será que essas muitas escolhas são escolhas sábias? São escolhas que vão agradar a Deus? Quando eu entro na presença de Deus, o que eu peço a Deus? O que eu falo a Deus? Como que é apresentado o meu coração diante de Deus? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele atende a um coração contrito e quebrantado. Ele diz então: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Eu vou dar um coração sábio para você, mas lembre-se, Salomão não deixou de ser um pecador, tá? Todos conhecem a história de Salomão, sabemos muito bem. Mas ele pede sabedoria para reinar, para governar o povo que está diante dele. Além de Deus dizer para ele que dará um coração sábio e inteligente, Deus ainda vai dar mais um pouco para ele. Também até o que não me pedistes, verso 13, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Nós sabemos muito bem disso, Salomão riquíssimo, sabemos disso. Mas a grande pergunta é: como vai o nosso coração? Como vai o nosso coração? Além de Deus perguntar a Salomão o que ele quer, Deus no final vai dar uma condicional para ele também. Olha lá comigo, verso 14: estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Se você fizer, se você caminhar, se você permanecer, eu prolongarei os seus dias. Se você não se desviar desse caminho, eu continuarei abençoando você. Eu continuarei derramando sobre você as mais ricas bênçãos. O nosso coração, ele é enganoso. Quem o conhecerá? O nosso coração prega peças em nós. O nosso coração
tenta nos tirar do caminho e da vontade de Deus. E nós então devemos rogar a Deus que nos dê um coração contrito, quebrantado, que agrade a Deus. Nesta noite, o Senhor marcou esse encontro conosco para dizer a nós: pede o que você quer, que eu te dê. Nessa noite o Senhor coloca diante de ti para que você faça uma escolha, para que você peça aquilo que você quer. Mas nessa noite nós precisamos pensar e pedir com sabedoria, entender e compreender e buscar qual é de fato a necessidade que eu tenho diante do Senhor. O que realmente eu quero, porque as pessoas, elas entram e saem todos os dias da igreja, elas nem sequer se lembram do que pediram a semana passada, confusas nos seus pensamentos, o coração que está enganado, que está iludido. Mas de fato o que nós precisamos é de um coração segundo a vontade de Deus. Na verdade, o que nós precisamos buscar e escolher e decidir é ter um coração e buscar em Deus um coração quebrantado e contrito. As pessoas estão duras, as pessoas estão insensíveis, estão escolhendo tantas coisas e não entendem e não compreendem que aquilo que nós precisamos é um coração puro e quebrantado segundo a vontade de Deus, porque isso então trará alegria ao coração de Deus. Eu tenho visto nesses últimos dias tantas escolhas das pessoas, e as pessoas não escolhem aquilo que é fundamental, aquilo que edifica, aquilo que abençoa, aquilo que transforma, aquilo que muda a vida da pessoa. O Senhor está diante de nós aqui, nos dando uma oportunidade para escolhermos o que nós queremos de Deus. O que você quer da parte de Deus? O que você veio buscar aqui hoje? Do Senhor, tirando a palavra de Deus, o que você veio buscar na parte do Senhor? Como vai o teu coração? Como vai os desejos do teu coração? Salomão analisa, ele pensa: o que eu vou pedir? Oportunidade, o que é que eu vou pedir para Deus? Ele pensa para depois falar. O que eu vou pedir? Espera aí. Lembra todo o relatório do pai, o relatório da condição dele? Agora ele vai pensar: peraí, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que o Senhor me dê sabedoria, porque o contexto no momento, ele precisaria de sabedoria da parte de Deus. Para quê? Para conduzir o povo, para guiar o povo. Sabedoria para guiar o povo, para que o povo continue assim como seu pai Davi conduziu, para que o povo continue andando nos caminhos do Senhor. Eu preciso de sabedoria, eu preciso agir, eu preciso entender, eu preciso saber entrar e sair no meio desse povo, eu preciso discernir entre o bem e o mal, eu preciso conduzir, eu preciso julgar este grande povo com sabedoria. A preocupação dele é não cometer erros, é não cometer injustiças, é não ficar perdido no seu reinado. A grande questão é que muitas pessoas estão perdidas no seu próprio governo, o governo da sua própria vida, porque elas não acertam em suas escolhas. As suas escolhas não são segundo a Deus. As pessoas vão por outro caminho e não vêm para o caminho da escolha que está dentro da vontade de Deus. Coração, como o coração nos engana. E nós precisamos desesperadamente
pedir que o Senhor trabalhe em nosso coração, pedir que o Senhor purifique o nosso coração, pedir que o Senhor santifique o nosso coração, para que tenhamos sabedoria em nos conduzir. Porque há pessoas que estão nos assistindo, há pessoas que estão nos acompanhando, e eu preciso aprender com um coração sábio, com discernimento, para que eu possa também conduzir outras pessoas no caminho de Deus, para que eu possa conduzir outras pessoas, a minha casa, a minha família, os meus filhos. Mas eu preciso ter um coração segundo Deus, um coração que é guiado por Deus, um coração que é purificado por Deus, um coração que é santificado por Deus. Santificado, purificado. É por isso que nós cantamos: vem com teu fogo, purifica o meu coração, Senhor. Limpa o meu coração, para que eu possa fazer escolhas sábias, escolhas que vão edificar. Deus, então, eu faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, para que você conduza. E o que nós mais precisamos hoje, irmãos, sabedoria. O que nós mais precisamos hoje é discernimento. O que nós precisamos mais hoje é um coração guiado por Deus. A vida do cristão não pode ser guiada pelas emoções. A vida do cristão não pode ser guiada por aquilo que ele acha e pensa. A vida do cristão precisa ser guiada por Deus, em sabedoria, em discernimento. É saber entrar, é saber sair, é saber conduzir, é saber orientar, é saber instruir. Mas para isso, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso pedir a Deus: Senhor, me dê um coração transformado, me dê um coração mudado, me dê um coração santificado, para que eu possa caminhar. É interessante que o pedido de Salomão chama a atenção de Deus. Eu vi que você não pediu nem longevidade, você não pediu riquezas, você não pediu nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo. E se fosse nós, o que nós pediríamos para Deus, se Deus nos desse essa oportunidade? Talvez alguém pediria: Senhor, me dá riqueza. Talvez outra pessoa diria assim: Senhor, mata todos os meus inimigos. É verdade. Talvez alguém pediria: Senhor, eu quero viver muito, mas muito, eu quero longevidade, quero viver muito. Penso eu que se ele pedisse essas coisas, Deus daria para ele. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez essa proposta para ele. Pede o que você queres que eu te dê. Será que eu e você pediríamos então sabedoria, ou nós pediríamos riqueza? Com esta oportunidade, será que nós faríamos o mesmo pedido que Salomão fez? No nosso contexto hoje, o que você pediria para Deus? As pessoas estão pedindo para Deus fama, dinheiro. As pessoas estão pedindo para Deus tudo aquilo que não é louvável a Deus. Mas o Senhor dá oportunidade para nós escolhermos. Talvez nenhum de nós aqui pediríamos, como Salomão, sabedoria,
para conduzir o povo, para guiar o povo. Talvez pediríamos riqueza. A situação está difícil, vou pedir riqueza para Deus, afinal de contas Ele está perguntando para mim, está me dando a liberdade para que eu peça. Vou pedir riqueza. Eu sou uma pessoa muito doente, afinal de contas Deus está me dando essa oportunidade para pedir. Vou pedir saúde, longevidade. Quero ser alguém cheio de saúde, cheio de vida. Afinal de contas Deus está pedindo, eu tenho um monte de inimigos. Todos aqueles que são meus inimigos, todos aqueles que são contra mim, essa é a hora agora eu vou pedir para Deus fulminar todo mundo, vou ficar livre dos meus inimigos. É Deus que está dando essa oportunidade. Qual seria a nossa escolha? A de Salomão, ele pede sabedoria. Ele se dá mal no final, porque essa sabedoria não impediu ele de pecar. Ele não se atentou, ele não continuou, se perdeu. Mas qual seria a nossa escolha para Deus hoje? Se o Senhor perguntasse para você, o que você pediria? Dê uma analisada na sua vida. Qual seria a tua escolha? O que você tem escolhido? O que você vem escolhendo? Quais são os seus pedidos a Deus? Eu já disse que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Jesus disse, aquele que pede recebe, que bate se abre, que busca encontra. Você vai fazer isso, as coisas vão acontecer, mas ali está tudo dentro da vontade de Deus. Eu preciso fazer tudo dentro da vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. As coisas vão acontecer? Vão, mas precisa estar dentro da vontade de Deus. O meu pedido a Deus é que o Senhor continue conduzindo o meu coração. O meu pedido a Deus é que o Senhor continue me dando graça. Meu pedido a Deus é que o Senhor continue me conduzindo pelo seu Espírito. Eu não quero coisas extraordinárias. Eu só quero a boa mão do Senhor no meu coração, guiando o meu coração. Esse é meu pedido. Meu pedido é que o reino do Senhor cresça, avance. Meu pedido é que o Senhor levante trabalhadores do Evangelho. Esse é meu pedido. Meu pedido é que o Senhor tire corações de pedra e coloque coração de carne. Meu pedido é que o Senhor torne as pessoas mais sensíveis à voz do Evangelho, que as pessoas atendam o chamado para a missão. Esse é meu pedido diante do Senhor, nesse púlpito. Que haja mais conversões. O meu pedido é que as pessoas não banalizem o chamado de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que as pessoas não banalizem a oportunidade que têm de ouvir a palavra de Deus e de se render à pregação do Evangelho. A oportunidade que o Senhor dá todos os dias para todos nós. Nós temos todos os dias oportunidades de escolha. Nós temos todos os dias oportunidades de decisões. Nós temos todos os dias, mas nós temos que olhar para nós mesmos, porque nós somos os nossos piores inimigos. O inimigo que habita dentro de nós é ele que tenta todos os dias, todos os momentos, todos os dias influenciar o nosso coração e nos tirar do caminho da vontade de Deus. É o nosso coração que nos leva a fazer escolhas erradas, que não exaltam a Deus, que não glorificam a Deus. O nosso coração pregando peça, o espírito e a carne lutando, o espírito querendo a vontade e fazer a vontade de Deus, é a carne querendo nos inclinar para os desejos pecaminosos. Mas que a nossa escolha nessa noite, e que eu e você possamos fazer uma reflexão disso, que o Senhor nos dá oportunidade às vezes para escolhermos, e que nós venhamos pensar nas oportunidades que Deus nos dá, e usar esta oportunidade para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado.
Eu e você temos direito de pedir tantas coisas, mas nós devemos pedir aquilo que está dentro da vontade de Deus, aquilo que vai agradar ao Senhor. Então seremos conduzidos sabiamente, humildemente, com coração quebrantado, com coração contrito, com coração completamente despedaçado e tratado por Deus, um coração que ama, um coração que ouve a Deus, um coração que atende à voz de Deus, um coração que compreende a vontade de Deus, um coração que o seu único desejo seja em fazer e cumprir e glorificar o nome de Deus fazendo a sua vontade. Pede-me o que queres que eu te dê. Que o Senhor nos ajude em nossas escolhas, que o Senhor nos ajude em nossas oportunidades, que nós venhamos usar a oportunidade sabiamente, pedindo aquilo que vai exatamente glorificar o nome de Deus, que vai trazer alegria no nome de Deus. De aí fica esta palavra: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então que nós venhamos continuar andando nos passos de Jesus, o nosso maior exemplo de fidelidade, nosso maior exemplo de um coração que seu único propósito é agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. Que nós permanecemos nesse caminho do Evangelho, a qual Jesus preparou para que nós andássemos nele. Que nós olhemos para a caminhada de Jesus e seguimos os seus passos, o seu exemplo. Ele é o nosso modelo perfeito, para que nós continuemos andando nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade, seguindo a sua vontade, que os nossos interesses estejam dentro da vontade de Deus, que os nossos interesses estejam incluídos, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, porque tem muita gente buscando os seus próprios interesses. Tem muito crente que tem sonho, tem interesse, mas o reino de Deus não está dentro dos seus interesses. Sonhos também não está dentro do reino de Deus. Tem muitas pessoas fazendo planos, mas o reino de Deus não está incluído. É para depois, e se der tempo. Mas escolha, primeiramente. Os homens preocupados com o que vão comer, beber e vestir, Jesus disse: isso aí não tem que ser a sua preocupação. A escolha de vocês não deve ser essa. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida, veste, serão acrescentadas. Andem no meu caminho, tenham um coração voltado para o meu reino. Andem como verdadeiros embaixadores de Deus na terra. Andem como verdadeiros pregoeiros do Evangelho de Jesus Cristo. Andem como verdadeiros que sacrificaram as suas próprias vidas por amor ao Evangelho. E aí nós estamos falando de escolhas. Estamos falando de escolha. Essa oportunidade que Deus dá aqui. Pede o que queres que eu te dê. Que as nossas escolhas glorifiquem a Deus. As nossas escolhas, o tempo vai nos mostrar qual foi a escolha que eu fiz. O tempo vai mostrar isso. Curva a tua cabeça. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante de um episódio a qual o Senhor deu, o Senhor mesmo deu
a oportunidade, Senhor. A oportunidade para pedir, para escolher. Ó Senhor, eu peço que o Senhor conduza o nosso coração, que o Senhor guie o nosso coração nas escolhas que fazemos, que as nossas escolhas sejam escolhas eternas, que louvam ao Teu nome. É bem verdade que temos sonhos, é bem verdade que temos interesses, é bem verdade que fazemos escolhas todos os dias, mas quando vem da parte do Senhor, nós não queremos perder esta oportunidade, Pai. Nos dê aquilo, Senhor, que vai conduzir o meu coração, a minha vontade, os meus interesses, os meus desejos, que vai levar a glorificar o Teu nome, que o Teu nome será exaltado na terra. Não permita que as minhas escolhas venham entristecer o Teu coração. Não permita que as minhas escolhas venham desonrar o Teu nome. Mas, Senhor, nos agracie, nos ilumine, e que as nossas escolhas venham ser salpicadas pelo Teu sangue, purificada pelo fogo purificador, santificada, nos transformando a cada dia. Ó Senhor, que cada vez que nós entramos na Tua presença, nós venhamos entrar com o coração quebrantado e contrito, que nós venhamos entrar com o coração que está sendo conduzido pelo Teu Santo Espírito. Nessa noite nós estamos aqui, nesta breve palavra, Senhor, tão simples, mas com um pedido tão profundo a nós, que deve nos fazer pensar as escolhas que estamos fazendo, pensar se nós não estamos perdendo oportunidades para crescimento, para amadurecimento, para santificação, se nós não estamos perdendo oportunidade, fazendo escolhas erradas, e que não tem glorificado o Teu nome, e não tem edificado a nossa própria vida. Mas nesta noite nós estamos diante da Tua palavra, entendendo que o Senhor tem prazer em abençoar a Tua igreja. Nesta noite nós Te pedimos, Pai, dê um coração transformado, tire de nós um coração egoísta, soberbo, arrogante, frio, calculista. Nos dê um coração transformado, nos dê um coração quebrantado, que ao abrir da nossa boca possa proceder palavras que alegrem o Teu coração, possa proceder pedidos e escolhas que exaltem o Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos nesta noite, no nome do Teu Filho amado Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada, abençoa a Tua igreja, edifica a Tua igreja, purifica a Tua igreja, santifica a Tua igreja, que a Tua igreja viva, buscando primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, que os interesses e desejos e sonhos sejam unicamente em glorificar o Teu nome em tudo, Senhor, em tudo, em tudo, em tudo. Que o nosso desejo seja alegrar o Teu coração, Pai. Nos dê mais da Tua graça. Leva o Teu povo em paz, guarda o Teu povo, abençoa o Teu povo, transforma os nossos corações, transforma, Senhor.
É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Que Deus abençoe nossos irmãos pelo Facebook, nos acompanhe. Tenha uma ótima semana. Que o Senhor cuide dos nossos corações, guie as nossas escolhas.